Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia deste sábado, da 8ª semana do Tempo Comum, nos faz refletir o como estamos dando nossa resposta de fé. Vemos no Evangelho que querem indagar ao Senhor os sumos sacerdotes, mestres da lei, anciãos, aqueles que conheciam bem a lei, aqueles que se detinham no estudo das Sagradas Escrituras, aqueles que eram considerados os chefes do povo, pois eles estavam à frente e conduziam o povo religiosamente e tinham autoridade. O que eles diziam tinha um peso, porque os viam como aqueles que eram firmes na fé. Estes vemos que têm medo. Têm medo de dizer aquilo que vem, porque se sentem amedrontados com um possível julgamento. Eles perguntam a Nosso Senhor: com que autoridade fazes isto? Quem te deu essa autoridade? Por que cura tantos? Por que faz tantos milagres? Por que prega? Quem fez isso por você? Como está fazendo tudo isso? E Nosso Senhor apresenta uma condição para a resposta. Nosso Senhor diz que irá fazer uma só pergunta. E eles respondendo, então, Nosso Senhor assim responderia. E Nosso Senhor pergunta sobre a autoridade de João. Nosso Senhor questiona eles: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? Com isso, Nosso Senhor indagava, diante daquilo que João fazia, de onde vinha a autoridade de João. E eles ficavam amedrontados, porque percebiam que vinha do céu. Só que se dissesse, eles que eram tão contra João Batista acabariam se condenando, ficariam em maus lençóis, porque eles mesmos não buscaram abraçar aquilo que João anunciava. Mas se eles dissessem que era dos homens, tinham medo do que a população poderia pensar, porque diante de tudo que João fazia, ele o via como profeta, como um homem de Deus, como aquele que falava como os profetas, anunciando, pregando com intrepidez. E então, dizem que não sabem. Preferem dar uma evasiva. Não sabemos, logo eles que deveriam saber. E por isso Nosso Senhor diz: bom, se vocês não sabem, se querem dar esta resposta fajuta, se vocês querem fugir de uma resposta, eu também não direi. De onde vem esta autoridade? Com isso, Nosso Senhor já dá luzes para entender aquilo que ouvíamos na primeira leitura, quando na carta de São Judas ele nos diz que a uns que estão na dúvida devemos tratar com piedade, a outros devemos buscar salvá-los do fogo, ou seja, buscar ter ações para a conversão das pessoas e tirá-las do inferno, a oração ou o testemunho da nossa vida. E a outros ainda devemos ter piedade, mas com temor. A estes temos piedade. Aqueles que não querem saber e não buscam ter seu coração, devemos ter piedade deles e rezar por eles. Tantos que encontramos por aí têm uma vida enrijecida no pecado e são tão inteligentes. Tantas pessoas que vemos que têm uma inteligência fora do comum, que são estudiosos, mas têm uma vida superficial, só para este mundo. A estes devemos tantas vezes ter piedade e rezar por eles para sua conversão e demonstrar com a nossa vida. Talvez não tenhamos grandes vantagens de estudo ou não sejamos tão inteligentes quanto eles, ou enfim, tantas coisas que eles podem ter de melhor,
mas temos algo mais valioso, mais grandioso do que eles, a nossa fé, aquilo que nos faz ver além. E por isso cabe a nós buscar a eles ajudar por meio da oração, por meio dos nossos exemplos, por meio da demonstração da nossa fé. E diante disso, também é nos chamada a atenção, pois nós que abraçamos a fé, que estamos juntos a Cristo, que estamos unidos à videira, que somos enxertados em Deus, somos chamados a permanecer nele. E este permanecer, a qual vemos no tempo pascal, ele se dá pelo conhecimento verdadeiro de Cristo, por unirmos-nos verdadeiramente a Ele. E para isso é necessário conhecê-lo, ter intimidade pela oração e pelo estudo. Conhecer verdadeiramente a fé, para assim darmos razões da nossa fé, verdadeiramente conformarmos-nos a nossa vida à vida de Cristo. E assim dar muito fruto. Fruto que são essas demonstrações a todos a quem verdadeiramente seguimos. Aquela que melhor o fez foi a Virgem Maria. Ela olha com um olhar compadecido e por todos reza. Os autores espirituais dizem que ao pé da cruz ela rezava incessantemente e um daqueles ladrões se converteu. Que assim possamos fazer, rezar incessantemente pela conversão, para que o coração de tantos que estão endurecidos possam se converter. E também, diante dos nossos exemplos, do nosso anúncio do Evangelho por meio da nossa vida, que muitos possam ver não a nós, mas a Cristo, e assim buscar se unir a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.